é preciso renovar-vos pela transformação espiritual de vossa mente e vestir-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em justiça e santidade da verdade. Estes 2 versículos estão na carta aos Efésios, que motiva o mês da Bíblia aqui na Igreja do Brasil. A cada ano, desde 1971, um livro é escolhido para nortear a reflexão. Um mês dedicado especialmente à Palavra de Deus, para fazer com que todos os fiéis criem uma intimidade maior com a Palavra de Deus. E para a gente refletir sobre esse tema, eu tenho a alegria de receber aqui no estúdio a irmã Zuleika Silvano. Ela é religiosa paulina, mestre em Ciências Bíblicas e doutora em Teologia, assessora do Serviço de Animação Bíblica, o SAB Paulinas, e é professora no Departamento de Teologia da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, a FAGE, aqui em Belo Horizonte. Coautora do livro Carta aos Efésios, É pela graça que fostes salvos. Irmã Zuleika, uma alegria muito grande tê-la aqui no programa Igreja Sinodal. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, a alegria sempre é minha, sobretudo falando do mês da Bíblia. Eu sei que falar deste tema, este mês é muito especial. As paulinas têm um trabalho consolidado já há tantos anos e que ajuda muito a Igreja no Brasil a pensar e refletir, especialmente neste mês de setembro. Mas antes de nós iniciarmos a conversa, irmã Zuleika, sobre o mês da Bíblia, vou convidar você e quem está nos acompanhando para que a gente veja um encontro sobre o sínodo que aconteceu na paróquia São Tarcísio, em Belo Horizonte. A nossa equipe esteve lá para acompanhar. A reunião foi sobre sinodalidade. Com a ajuda de recursos eletrônicos, os grupos discutiram ideias propostas no sínodo, repassando questões para o pessoal da comunidade e fazendo síntese sobre as respostas. Ver se a paróquia de fato entra nesse caminho sinodal a partir da cartilha preparada pela Arquidiocese de Belo Horizonte. Comunhão, participação e missão, que são as 3 palavras que motivam o sínodo, que vai acontecer em outubro desse ano e outubro do ano que vem em Roma. E, de uma certa forma, a base da igreja também participa, respondendo às questões propostas pela Igreja de Belo Horizonte. O encontro foi dirigido pelo administrador paroquial Padre Manuel Godoy, que teve a participação de 25 pessoas, e uma das participantes foi a Magda Melo. Caminhar juntos, todo esse processo sinodal, a sinodalidade um todo proposta pelo Papa Francisco, a partir dos vários momentos, das várias situações em que ele passa a convidar as pessoas a ajudar construir essa caminhada, esse processo. Então, além dos bispos, também ouvir o que o povo está sentindo a partir de determinadas situações. A catequista Ângela Maria fez grupos de preparação para a reunião da sinodalidade. E a gente fez os encontros de preparação para essa sinodalidade, que foi a gente partilhar esse caminho que a gente está traçando de o que é a sinodalidade, que é você procurar estar dentro da igreja à procura de um caminho onde você vai seguir as normas da fé e da espiritualidade. Olha aí que iniciativa bonita, e assim como a paróquia São Tarcísio, aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, tantas outras Brasil afora têm vivido, acompanhado e refletido sobre esse processo que iniciou em 2021 e segue até outubro de 2024. E a gente sabe que não dá neste caminho sinodal para a gente distanciar da palavra de Deus. Ela é fundamental, é o nosso ponto de partida para a vivência da sinodalidade. E como mencionei aqui na abertura do programa, aqui no Brasil, mês de setembro, mês dedicado à palavra de Deus, e neste ano a carta aos Efésios. Irmã Zuleika, por que foi escolhida esta carta aos Efésios para o mês da Bíblia nesse ano de 2023?
Como nós sabemos, geralmente se escolhe um tema do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. Intercalando, né? cada ano Isso. Então, ano passado nós estudamos sobre o livro, né, de Josué. Então, este ano seria um livro do Novo Testamento. Agora, por que a carta aos Efésios foi escolhida? Foi escolhida justamente por causa do elemento da sinodalidade, né, que será agora o sínodo em outubro de 2023 e depois de 2024, dado que essa carta fala bastante sobre a questão da igreja, da eclesiologia, né, que é um tema central da carta aos Efésios. Bem, o segundo motivo seria a questão de que a carta fala bastante sobre iniciação à vida cristã. E depois da conferência, né, de Aparecida, esse é o tema, né, principal, não só ligado à catequese, mas de toda a igreja, dado que a gente vem aí refletindo já há bastante tempo, né, sobre a questão de ser discípulos missionários. E a carta, então, trabalha desde o início, né, da própria carta mesmo, com uma longa bênção, e depois, né, o tema e o lema, né, vinha bastante afim a essa questão do batismo, ou seja, recuperar a importância do batismo na vida cristã. Vamos ajudar quem está em casa, né, também, que existem subsídios para vivenciar, para aprofundar, para ter mais um contato. A irmã está aqui com dois livros, filhos, né? Isso, pode apresentar, irmã. Nós temos o Mês da Bíblia, né, que sempre sai um subsídio com 4 encontros de círculos bíblicos, temos uma celebração e também nós temos textos de aprofundamento, mas esse livro já é mais para os círculos bíblicos, né? Nós temos uma maratona e o pessoal aí pediu uma gincana, então nós estamos aí com QR Code com uma gincana para a juventude. Olha aí que bacana. E esse outro é um comentário mesmo da carta aos Efésios, né? Pela graça que fostes salvos. Esse livro também eu ajudei a trabalhar, né? Nós temos uma equipe bastante grande, mas essa então foi eu, o Antônio César, que é um professor do ITESP, e nós temos aí também o Marcos Pimentel Bacher, que é ali de Diamantino, Mato Grosso. São 2 autores que já trabalharam nessa temática da carta aos Efésios nas suas teses de mestrado e doutorado, né? Então assim foi mais fácil para a gente trabalhar juntos. E eu que trabalho nas cartas paulinas, né, como professora, também sou paulina, então está muito ligada à nossa missão. Olha aí, subsídio para você também conhecer, se aprofundar, e certamente as comunidades, né? O mês é só para nos motivar, para nos inspirar, mas é para que seja constante, né, esse processo de aprofundamento, de contato com a palavra de Deus. A senhora falou assim do lema, e eu mencionei, eu comecei lendo, partilhando 2 versículos, no qual está contido o versículo principal, capítulo 4, versículo 24. Vestir-se da nova humanidade. O que diz, o que nos inspira esse versículo, né, e a escolha para este mês de setembro? Então, como eu disse, a escolha e o do lema está muito ligada à questão do batismo, né? O vestir-se da nova humanidade é justamente vestir-se ligado ao batismo e da nova humanidade, que é justamente esse mergulhar, né, no mistério pascal e se tornar assim participante desse mistério pascal. E com isso, né, através do batismo, nós somos uma nova criação, uma nova humanidade. Embora o autor da carta aos Efésios, ele não para somente na questão pessoal, ou seja, do batizado e batizado individual, mas nós temos o vestir-se da nova humanidade, que é justamente a vivência eclesial, ou seja, a nova humanidade é o conjunto dos batizados e batizadas que vivem em comunidade. Então, seria, ao mesmo tempo, resgatar a adesão a Jesus Cristo, que se dá no ato batismal, essa inserção à vida comunitária, que é um elemento essencial da vida cristã, ou seja, nós não somos cristãos sozinhos, isolados, nós somos cristãos porque estamos dentro de uma comunidade, somos inseridos nessa comunidade, e também esse aspecto missionário de ser uma nova humanidade no aspecto da missão, que é outro elemento intrínseco ao batizado, ou seja, não tem batizado sem estar, né, voltado para a missão, dado que nossa religião é uma religião de transmissão, né, não é uma religião herdada, né, nós não nascemos cristãos, nós nos tornamos cristãos à medida que aderimos a Jesus Cristo de uma forma livre e consciente, e aí participamos, né, desse mistério pascal dentro da comunidade. E é interessante a gente pensar essa dimensão,
batismal e a inspiração para esse mês da Bíblia, uma das coisas que me chama muita atenção na leitura do instrumento de trabalho para o sínodo é o acento que se dá, inclusive lá usa esse termo, dos ministérios batismais. Ou seja, a igreja que se propõe, que deseja ser verdadeiramente sinodal, ela faz com que todos vivam essa dimensão do seu ministério batismal, né? Ou seja, há o espaço para todos, para todas, a viver, porque, como a irmã disse, não há a missão sem o batismo, não há batismo sem missão. Na medida em que nós vivemos, nos vestimos dessa nova humanidade, nos tornamos missionários e missionárias. Para a gente pensar um pouquinho nesta carta, irmã Zuleika, como é que ela, quais que são os principais pontos? Não é uma carta tão extensa também, é uma carta bem curtinha. Partilhe um pouco para a gente começa e depois do intervalo a gente vai continuar. Bem, a carta aos Efésios tem 6 capítulos, realmente é uma carta bastante curta. Os temas teológicos que nós temos nessa carta, o primeiro é uma visão bastante clara da Trindade, né? Nós não temos ainda o dogma da Trindade, mas nós temos a visão da carta que apresenta que Deus, né, tem um plano de salvação desde antes da criação, nós estamos bem no início da carta, esse plano da salvação que o autor chama de mistério, que é um elemento bastante característico dessa carta, dado que ele não fala de evangelho, ele fala do mistério, o mistério que foi oculto e será revelado através de Jesus Cristo. E aí a carta toda gira em torno daquilo que nós chamamos de visão cosmológica da cristologia. É um elemento, é uma palavra assim um pouco difícil, mas a questão cosmológica da cristologia significa que Cristo é o fundamento da criação, Cristo é a finalidade da criação e Cristo participa de todo esse mistério da criação. E um outro elemento trinitário que é bastante forte na carta é a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre tem a missão de garantir a questão do messianismo de Jesus. É ele que nos dá a certeza de que Jesus é o Messias, mas ele também dá a garantia de criar a comunhão, dado que um tema bastante fundamental é a unidade. Então, irmão, vamos fazer um intervalo. Já compreendemos essa dimensão trinitária e já nós vamos aprofundar um pouco mais sobre a carta aos Efésios, que é o tema do nosso programa de hoje. Até já! Estamos de volta com o nosso programa Igreja Sinodal, partilhando sobre a Palavra de Deus, pois estamos no mês dedicado à Palavra de Deus aqui na Igreja do Brasil. E este ano, uma carta muito bonita e um tema, um lema, né? Vestir-se da nova humanidade, inspirado na carta aos Efésios. Nos ajuda a pensar, a rezar e, em comunidade, como igreja sinodal, também a viver este processo como batizados e batizadas, vivendo o nosso ministério. Nós estamos com a grata presença da irmã Zuleika Silvano aqui no estúdio, ela que é religiosa paulina e biblista, conhecedora profunda da área, e você que está aí nos acompanhando já viu que beleza e que riqueza que está sendo o nosso programa de hoje. Nós encerramos o bloco anterior, irmã Zuleika, falando dessa dimensão da unidade que está presente na carta aos Efésios e que tem tudo a ver com a sinodalidade, né? A unidade não é no sentido de estar todo mundo igualzinho, no mesmo, né, fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, mas como é que a unidade nos inspira nesse caminho sinodal? Bem, um outro tema bastante forte nessa carta é a questão da eclesiologia, né? Eclesiologia significa o estudo sobre a igreja. Esse autor nos coloca uns elementos bastante importantes, falando que nós estamos numa igreja sinodal, ou seja, sinodal no sentido de estar numa igreja universal. Universal não como a soma das comunidades locais, mas universal no sentido que temos um único tronco, ou seja, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento da igreja, né? E é isso que dá a unidade. Um outro aspecto que o autor nos coloca, utilizando imagens para falar da igreja, é que a igreja é o corpo de Cristo. Ou seja, o que significa ser a igreja corpo de Cristo? Ou seja, nós temos o mesmo princípio vital que nos unifica, que é Cristo.
E um outro elemento que o autor apresenta nessa carta, até utilizando mesmo como metáfora, seria do amor matrimonial, né? Ele fala que o amor matrimonial é símbolo dessa igreja, que é uma igreja unitária, né? Então, são esses aspectos que o autor nos apresenta na visão mais do estudo sobre a igreja. E ele nos traz bastante dicas, se podemos dizer assim, de viver a sinodalidade, né? A primeira, ele fala que Cristo destrói o muro que nos separava, porque ele está falando da cultura judaica e da cultura gentílica da época. Então, o muro que separava era justamente a lei, né? Que criava essa inimizade, dado que a lei era um dos marcos identitários do judaísmo. Então, ele diz, Cristo elimina essa divisão e ele se torna a nossa paz. A palavra paz em hebraico, que significa, que é shalom, que vem de shalom, significa justamente essa integralidade, né? Nós somos todos unificados em Cristo e nós temos toda a nossa meta ligada a Cristo. E é uma outra característica do autor, quando fala da igreja, de falar da igreja como um ser humano vivo, uma pessoa perfeita. O ser humano vivo mostra toda essa dinamicidade da igreja. E a palavra perfeito não é fazer tudo certinho, né? Perfeito significa ter um telos, uma finalidade. E essa finalidade é Cristo. Aí como é que isso mexe com a sinodalidade? É que as nossas grandes divisões na igreja é justamente porque nós perdemos o foco. Ou seja, o foco não está na comunhão trinitária, o foco não está em Jesus Cristo. E como diz o autor, não somos essa igreja como um ser humano adulto, perfeito, mas deixamos nos levar por qualquer coisa, né? Ou seja, levamos por qualquer engano. Sim. E um deles é justamente esse, de nos fechar, né? De fechar na nossa pastoral, né? Quem trabalha em pastoral percebe muitas vezes isso, infelizmente, é que às vezes a gente faz um gueto, né? Ficamos fechados. E distancia da finalidade. Né? E ninguém entra, ninguém sai, não tem gente nova, às vezes, para criar essa criatividade, essa ligação. E também, a sinodalidade geralmente parte do princípio de que o que afeta a todos e a todas deve ser discernido por todos. Então, a sinodalidade não é mais nada também de uma reflexão sobre o exercício do poder. Ou seja, como exercemos o poder dentro da igreja. Não poder no sentido, ou sinodalidade, no sentido de democracia. O pessoal sempre acha que é democracia. Não é democracia, porque o que vale não é a maioria, mas o que vale são os argumentos vinculados a esse escutar a voz de Deus, que é justamente dentro desse plano salvífico. Então, é muito importante, no estudo da carta aos Efésios, nos questionar como que está sendo o nosso exercício de poder. Por outro lado, o autor nos apresenta Jesus Cristo como o doador dos carismas, dos ministérios, né? Porque a palavra ministério em grego vem de diaconia, que significa serviço. Então, nós recebemos os carismas de Jesus Cristo, que é um elemento inovador da carta, dado que Paulo sempre falava que recebemos o Espírito Santo, o autor fala que recebemos de Cristo, todos recebem o carisma no ato batismal, então não existe batizado sem um carisma específico, e esse carisma é para ser colocado para a edificação da comunidade, ou seja, colocado a serviço. Sim. Seja aí ele se torna um ministério. Agora, irmã, deixa eu só interrompê-la aqui, porque acredito que quem está em casa pode estar se perguntando, assim como eu, que já assim, o autor da carta, mas não é Paulo? Não, o autor da carta não é Paulo. Ele faz parte da tradição paulina, né? Então é uma carta da tradição de Paulo, dado que nós temos 14 cartas que pertencem a Paulo na tradição, mas a carta aos Efésios é considerada deuteropaulina, ou seja, é uma carta que foi escrita ou por um discípulo, ou colaborador de Paulo, já na chamada segunda ou até mesmo na terceira geração. Não tem um autor assim definido, foi a Zuleika ou foi o Marcos, não tem um nome preciso. Não, ele coloca
Paulo, né? Tanto que ele apresenta Paulo, apóstolo, logo no cabeçalho, né, da carta, Sim. mas porque pertence à tradição paulina, dado que Paulo fundou, né, a comunidade de Éfeso, embora também é um outro problema, porque essa carta não foi destinada a Éfeso, aos que estão em Éfeso foi acrescentada nessa carta posteriormente, justamente porque aí é citado uma pessoa chamada Tíquico. Tíquico aparece em Efésios, né, no capítulo 6, versículo 21, e pela tradição de Atos dos Apóstolos, também da segunda carta a Timóteo, ele era localizado em Éfeso, ele morava em Éfeso, né? Mas não é por isso que não é de Paulo que ela não seja importante. É uma carta muito importante e está muito também em consonância, né, com a teologia paulina. Sim, e é bonito também a gente perceber, né? Olha, as raízes bíblicas também da vivência em comunidade, né? A comunidade que recebe, tanto a comunidade que recebe esta mensagem, né, esta carta, quanto a comunidade ou os discípulos ali que escrevem também em nome dele. Né? Há toda essa dimensão missionária também nesse processo de transmissão da fé. Né? Sim, seria de recepção, né, da tradição paulina. Esse elemento é importante, porque muitas vezes as pessoas falam, mas e o problema dos direitos autorais da carta? Né? Bem, nós não tínhamos direitos autorais nessa época, né? E geralmente eles destinavam as cartas a personagens importantes, até mesmo para homenagear essas pessoas e ao mesmo tempo dar uma autoridade daquilo que seria falado. Né? Então nós temos aí as chamadas deuteropaulinas, né, que é a carta aos Colossenses, 1 Tessalonicense e a carta aos Efésios, elas têm vários elementos comuns, né, que se distancia em alguns pontos das cartas chamadas protopaulinas, ou seja, aquelas cartas que foram realmente escritas por Paulo. Agora, pensando quem está na comunidade, né, nós tivemos aqui, eu estou aqui fascinado de ouvir a irmã Zuleika falar de tanta riqueza da carta aos Efésios, e confesso que vou terminar o programa e vou reler a carta aos Efésios, viu, irmã Zuleika? Como é que as nossas comunidades, né, quem está nos acompanhando, pode implementar e trazer para perto da sua realidade também essa experiência da carta aos Efésios neste mês da Bíblia? Eu acredito que a primeira coisa que nós devemos fazer é ler a carta, né? Geralmente a gente lê comentários, a gente assiste um monte de lives e programas sobre a temática do mês da Bíblia, mas raramente lemos o texto. E também, ao ler o texto, confrontar a nossa vida com esse texto. Então, eu acredito que esse seria um elemento individual, ou seja, cada batizado, cada cristão, ler a carta aos Efésios e atualizar essa carta para os nossos dias, ou seja, se deixar ler pela carta. Outra é resgatar os elementos que a gente está aí o tempo todo falando, que é a questão da animação bíblica da pastoral. Ou seja, a animação bíblica da pastoral com o mês da Bíblia seria de tomar esses 3 grandes pilares da animação bíblica, ou seja, que nós chamamos de dimensão. A primeira é a formação, ou seja, proporcionar formação sobre essa carta, né? Como a gente entender a carta, como aprofundar sobre a carta, e aí as comunidades devem promover esses encontros, né? Outra é justamente esses programas, né, que a gente vai fazendo de formação, né, sobre essa carta. Outro elemento, que é o segundo pilar, é a oração. Então eu chamo a atenção para a gente ler, para a gente aprofundar, para a gente rezar essa carta, mas também no mês da Bíblia valorizar as celebrações, tanto a celebração da palavra, como a celebração nesse mês de setembro. Então, dá um maior destaque à Bíblia, cuidar do ambão, cuidar do silêncio depois das leituras do texto. Então, entender tudo isso, ajudando as pessoas a rezar, portanto, os textos bíblicos, sabendo que toda celebração é bíblica. Irmã Zuleika Silvano, religiosa paulina, doutora em teologia, muito obrigado pela rica contribuição e por aguçar aqui os nossos sentidos para ler, para quem ainda nunca leu, não conhece, para quem já leu, revisitar a carta aos Efésios nesse mês da Bíblia. Muito obrigado. Eu agradeço. E a você que nos acompanhou, que nos acompanha sempre, muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo programa. Até lá.